Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada daquelas questões do aulão de poemas escolhidos de Gregório de Matos. A primeira questão é da EFOA e ela tem um enunciado que, em geral, eu não curto muito, porque, veja, toda a base do enunciado parece que está pedindo para você apontar a alternativa correta. Veja, considere as afirmações que se seguem. Todas elas vinculam a poesia de Gregório de Matos aos princípios estéticos e ideológicos do barroco brasileiro, exceto, quer dizer, é a última palavra que importa, é o exceto. Ou seja, estou procurando a alternativa errada, né? Vamos ver, olha aqui diz a letra A. A produção literária de Gregório de Matos dividiu-se entre a temática lírico-religiosa e uma visão crítica das mazelas, das desgraças, dos problemas sociais, oriundas do processo de colonização do Brasil. Corretíssima a letra A. Então não é essa que você está assinalando, estou procurando a errada, né? Letra B. O Boca do Inferno insurgiu-se não só contra os desmandos administrativos e políticos da Bahia do século XVII, né? Lembra que, até falar na aula, uma coisa que um aluno falou muito bonito, ele não era contra o pacto colonial, mas ele fazia uma crítica em relação a determinadas pessoas. Tá identificando muito bem isso, a letra B, né? Mas contra, não só contra, mas contra o próprio ser humano que, na concepção do poeta, é por natureza corrupto e mal, né? Tem um poema que o Gregório até fala isso, todos nós temos os nossos defeitos, né? O que nos diferencia são as escolhas, tá? Então, o ser humano, de fato, basicamente, é a concepção barroca, né? O homem não presta, e por isso que ele precisa ser salvo. Então, letra B, correta também. Os poemas religiosos de Gregório de Matos fundiram a contemplação da divindade. Contemplar é prestar atenção, é admirar a divindade, que é Deus, né? O complexo de culpa, então ele sempre começa dizendo, eu pequei, eu estou errado, né? O desejo de arrependimento, será que ele tem esse desejo de arrependimento? Tem um pouquinho, mas veja, ele não tem aquele drama, eu estou arrependido, não, é só o desejo, estou arrependido, né? E o horror de ser pó, né? Esse horror da insignificância do homem, por isso que ele vai se focar no que é o grandioso, no que realmente importa, naquilo que realmente valoriza a nossa existência, que seria Deus. Porque é horrível essa concepção de que nós somos pó. Sensações, enfim, frequentes do atormentado, atormentado espírito barroco. O barroco é isso mesmo, é atormentado. Você está corretíssima. O significado social do barroco brasileiro foi marcante, uma vez que a poesia de Gregório de Matos revestiu-se de alto sentido crítico aos vícios e violências da sociedade colonial. Tanto que ele servia até como um documento de época. A gente até durante a aula percebeu, nossa, mas o Brasil mudou tão pouco, então um documento, é uma prova, é um documento histórico, para você perceber, nossa, como era o Brasil. Então tá aí a importância dessa poesia satírica, e vocês viram o livro, a maior parte do livro era justamente essa poesia, porque revela uma coisa que é a paixão agora dos estudos literários, como a literatura revela a sociedade em que ela foi produzida. Certíssima. E qual é o erro, então, da letra E? Vamos ver? A vertente lírica da poética de Gregório de Matos cultuou o amor feito de pequenos afetos. Lembra que a poesia lírica dele, a amorosa principalmente, quando fala de amor, é esse choque entre controlar a carnalidade, quer dizer, eu quero valorizar o aspecto espiritual do amor, o jeito platônico de amar, mas eu preciso controlar esse impulso carnal, esse impulso sexual. Então tem esse choque entre esses dois elementos, né? Quando ele se dirige à branca, ele até consegue controlar o impulso carnal. Já a afrodescendente, ele descamba, ele libera, né? Então, pequenos afetos, torneios gentis, ambiente campestre e pastoril, isso é poesia do arcadismo. Então, o que você tem? Primeira questão, letra I. A segunda questão, da Federal de Viçosa, trabalha com um poema que nós vimos na aula. Lembra, né? O Gregório, primeiro, ele toma, já no primeiro verso, pequei, Senhor. Ele já tem a consciência do pecado. E a partir daí ele vai buscar o perdão, mas não porque ele pecar, não é porque eu pequei, de vossa alta clemência me despido. Não é porque eu pequei que eu acho que eu não mereço o seu perdão, né? E aí você vê, ele vai tendo essa argumentação, ele vai chavecando Deus, ele fala assim, que lembra, se um pecado irrita tanto Deus, perdoar, nossa, basta um gemido meu para você me perdoar, Deus, né? Veja, porque o mesmo pecado que te irrita, né, ele é suficiente para mostrar o quê? A glória de você me perdoar.
Lembra de toda essa argumentação? Aí ele fala daquela parábola de Cristo, né, da ovelha desgarrada, aquela parábola do filho pródigo, né? E ele até termina dizendo, olha, vai ser uma honra para você me perdoar. E aí, o que Viçosa pergunta? Incorreta. Vamos ver? No jogo de antíteses, pecar, salvação, não é? O poeta vê-se como culpado, sim. Mas também ovelha indispensável ao pastor divino. Então, o pastor vai ficar feliz com o retorno dessa ovelha. Quer dizer, Deus vai ficar feliz, né, com o retorno deste fiel. A letra está certíssima. Letra B. O argumento do poeta arrependido constrói-se pelo jogo de ideias. Se é jogo de ideias, o que é isso? É conceptismo. Lembra? Conceito é ideia. Nossa, que conceito você tem de mim? Quer dizer, que ideia você tem de mim? Se é jogo de ideias, é conceptismo. E aí, aqui está dizendo na letra B que ele é cultista. Cultismo é ideia, é sensação, né? Do ardor em firme coração nascido. Quer dizer, eu traduzo o amor como um calor. Calor é uma sensação de tato, de pele. Então, esse é cultismo. Cultismo traduz ideias, abstrações, por meio de metáforas ligadas aos 5 sentidos. Aqui não, ele está sendo muito lógico, muito argumentativo, muito chavequeiro. É conceptismo, então já achamos a alternativa errada. A C, olha, no poeta recorre ao texto bíblico para justificar perante Deus a necessidade de ser perdoado, ele cita a parábola do filho pródigo. A D, segundo o poeta, o perdão de sua culpa favoreceria a ambos, quer dizer, eu serei salvo e Deus vai mostrar toda a sua glória quando me perdoa. Então ambos vão sair beneficiados, também está certa. E o poeta busca, em sua linguagem dualista, pecado e salvação, conciliar. Veja, é fé, que não tem nada a ver com razão, né? Porque se você tem fé, você não tem a mínima obrigação nenhuma de provar porque você tem essa fé. Só que aqui o barroco ele vai tentar somar, como sempre, elementos opostos, razão e fé. Então tem uma estrutura do soneto extremamente racional. Veja, também tem uma lógica dele, ele é muito chavequeiro, muito argumentativo, né? E esse lado da razão vai servir à fé. Então você tem esses dois elementos opostos unidos. Portanto, o que você tem? A questão 2, a alternativa a ser assinalada é a B. A questão 3 é da Fulvestre e trabalha com um outro poema que nós vimos na aula. Lembra? Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois a luz se segue a noite escura. Lembra desse poema, né? Aquele que o meu querido professor Rude cantou, né? Muito bem, Rude Vilela. E aí, o que perguntou a Fulvestre, a dona Fulvestre? Na estrofe acima de um soneto de Gregório de Matos Guerra, a principal característica do barroco é o culto da natureza. Ele não está cultuando a natureza, ele está observando a natureza e percebendo como as coisas são efêmeras, como as coisas são passageiras. B, a utilização de rimas alternadas. Alternada é A, depois B, depois A, depois B. Só que ele diz dia, escura, formosura, alegria. Isso não é alternada, isso é oposta ou interpolada, né? Letra C, a forte presença de antíteses. Veja, sol, né? Vai se opor ao quê? A sombra, luz, vai se opor à escura, tristeza, vai se opor à alegria. Pois é, nós temos a forte presença de antíteses. Culto do amor cortês, lembra amor cortês, que é aquela coisa da Idade Média? A função do homem é cortejar, elogiar, homenagear a mulher. Não tem isso nesse poema. Letra E, uso de aliterações, repetição de consoantes. Lembra naquele outro poema, o último que a gente viu na aula, né? Que o tempo trota toda ligeireza, que o tempo trota toda ligeireza. Isso é aliteração. Não tenho, nasce o sol e não dura mais que um dia, não tenho a forte presença de antíteses. Portanto, aqui na questão 3, a alternativa que você vai assinalar é a C. Já as questões 4 e 5 trabalham com um outro poema que nós vimos na aula, né? Tá vendo? Olha, aquela aula me enriqueceu, me preparou realmente para o Gregório de Matos. Aquele, nesse mundo é mais rico que mais rapa, lembra? Então, é que ele fala, quem mais limpo se faz tem mais carepa. Então, olha, quem é que é rico nesse mundo? Quem rouba mais? Quem é que critica tanto? Quem tem menos autoridade, né? Lembra que a gente já falou, carepa é caspa, quem se faz de limpa é a pessoa que mais tem caspa. Mas já estudamos esse poema na aula. Veja o que diz a quarta questão da FATEC. Fica claro no poema acima que a principal crítica do autor à sociedade de sua época é feita por meio do quê? Vamos lá. Letra A.
denúncia da proteção que o mundo de então dava àqueles que agiam de modo condenável, embora sob a capa das leis da igreja. Olha que armadilha. A pessoa que leu superficialmente poema, não entendeu direito, mas viu aquela palavra capa, né? É aquele momento em que o Gregório fala que o malandro, o velhaco, né? O canalha, se esconde numa capa. Tem manto, tem capa. Essa capa, esse manto, na verdade, é o que? A malandragem ela sempre se faz de maneira oculta. Ninguém é claramente malandro. O malandro fala, vou te fazer uma malandragem, vou te fazer uma sacanagem. Isso é do bandido claro. O malandro não, ele usa capa. Então não é que capa das leis da igreja. Ixi, nada a ver. Né? Letra B. Enumeração de certos tipos que, por seus comportamentos, revelam um roteiro que identifica e recomenda. Gregório não está recomendando a ascensão social. Lembra que ele tem esse preconceito de classe? Ele critica, ele é contra aquelas pessoas que não nasceram nobres, que não eram aristocratas, que não eram sangue azul. Lembra? Tem uma coisa meio Malfoy. Aquele sangue ruim não venha querer subir de classe social. Ele não recomenda a ascensão social. Então está errada a letra B. Letra C. Elaboração de uma lista de atitudes que deviam ser evitadas por não confundir com práticas morais encontradas na alta sociedade. O Gregório ele vai falar de uma imoralidade em todos os setores. Práticas morais, olha, essas são as práticas da alta sociedade que vocês devem seguir. Ele não está apontando o que deve ser seguido, ele está criticando, né, o que está acontecendo. Letra C, descartada, né? D, comparação de valor. Ele não faz comparação. Não há comparação, ainda mais aqui, ó, entre a classe humilde e a classe nobre. Ele não compara a classe humilde e a nobre. Na verdade, ele aponta defeitos em vários setores. Agora, comparar, ele não faz. Sobrou então a letra E, caracterização de comportamentos que, embora sejam moralmente condenáveis, são dissimulados em seus opostos. Ou seja, corrupção é uma coisa condenável. Mas quem é que está criticando a corrupção? Justamente aquele que esconde, né? Aquele que é hipócrita, né? Então veja, quem mais critica tem menos moral, quem mais se faz de limpo é aquele que tem mais caspa, né? Então sempre essa coisa a pessoa que está agindo de uma forma inadequada, mas está ocultando essa forma inadequada. Então a letra, olha, você tem para a questão que não é a questão 4, a letra E. Já a questão 5 da Unicentro, ela pede o seguinte, nesses versos Gregório de Matos, vamos lá, sinaliza, ele não está sinalizando o quê? As atitudes que a nobreza pode tomar. Ele não está falando, olha, nobreza, haja assim. Não é isso. Então, letra A, descartada, né? Letra B, ridiculariza a empáfia dos mulatos que viviam de bajulação. A questão não é da bajulação, a gente até recuperou esse contexto histórico, né? Ele acha horrível que mulatos ameacem, tenham na mão os nobres, né? Não é que ele está querendo dizer que os mulatos vivem, como é que eles conseguem? Isso é uma coisa que vai aparecer mais para frente, por exemplo, no romantismo, no realismo, no naturalismo. Os mulatos, né? Eles conseguem conquistar a simpatia dos poderosos. Então, isso é uma coisa que vai ser condenado na literatura mais para frente. Mas o que o Gregório está falando de mulato é a empáfia de eles terem na mão, né, dominarem os nobres. Está errada a letra B. Letra C. Reflete sobre a política mercantilista, o que o pessoal falou, né, um aluno maravilhoso falou na aula, né, não se questiona o pacto colonial, não se questiona a política mercantilista. O que se questiona é a atitude de determinadas pessoas, né, por exemplo, aquelas que são muito materialistas, né, praticam um pecado da usura, quer dizer, estão super preocupadas com lucro, né? Então, letra C está errada. D. Satiriza, de forma denunciadora e debochada, a ascensão social dos que se valem de meios escusos. Para ele é escuso, né? Você, por meio do comércio, por meio do dinheiro, subir de nível social, né? Ou por meio da corrupção, condenando assim os maus costumes, aquilo que ele via como mau costume, e os valores pecaminosos da sociedade da época. Boazinha essa, né? Então, para a quinta questão, você vai assinalar a letra E. A sexta questão da Federal de Santa Maria, olha ela é engraçada, porque ela pede o seguinte, ela pega aquele poema que nós analisamos, que vocês até ficaram admirados, nossa, né? Esse ludismo, esse jogo, esse malabarismo verbal dele, daí um texto cultista, porque o cultismo, além de ser a tradução de abstrações por meio de metáforas ligadas aos 5 sentidos, aqui
ele está traduzindo o amor, que é uma coisa abstrata, por meio do quê? Eu estou pensando aqui, mas o amor é uma coisa material, o velho da lancha não paga graças ao amor. Peraí. O velho da lancha é uma coisa material, né? A lancha é uma coisa material, aqueles drinks que o velho da lancha arranja é uma coisa material, mas o sentimento de amor, isso é abstrato. Né? Então esse amor é traduzido por meio de uma metáfora ligada a calor. O amor é um ardor, isso é uma sensação de tato, tá? Isso é cultismo. Agora, uma outra característica, uma dica para o cultismo, é essa linguagem super elaborada. Não é o raciocínio que é elaborado, é esse jogo verbal, né? Vocês viram na aula como ele ficou brincando com quente, frio, né? Então, o interessante, essa questão foi legal, gostei muito dela, que ela pede o seguinte, nessa primeira estrofe, ela pede o quê? Quais são as metáforas para lágrima? Há uma armadilha aqui, porque quando ele fala pranto por belos olhos derramados, no segundo verso, o que acontece? Pranto é lágrima. Pranto é sinônimo de lágrima. Pranto é lágrima, mas pranto não é metáfora. Metáfora é uma outra forma de dizer, né, o que é a lágrima, a forma conotativa, figurada, né? E a lágrima está representada onde? Mares de água, olha, outra forma de dizer. A metáfora não é mar, mas um mar de água é uma metáfora. Então, quando ele fala no verso 3º, mares de água, é uma metáfora para a lágrima. E no verso 4, rio de neve é outra metáfora para a água. Então, nos versos 3 e 4, nós temos letra para a sexta questão, letra D de dado. Sétima questão, outro poema, né? Trabalhado durante a aula, né? PUC Campinas. Ela nos escolhe aquele que falta nesta cidade. Sabe aquela coisa que parece um eco, né? Verdade. Que mais por sua desonra, honra. Lembra-se desse poema, né? Então, o que a PUC pediu para os senhores? Pode-se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos o caráter do jogo verbal do estilo barroco. Lembra que você tem nos 3 primeiros versos, né? É isso, nos 3 você tem o eco, né? Então você tem, olha o eco, né? Que falta nessa cidade, verdade. Que mais por sua desonra, honra. Falta mais que se lhe ponha, vergonha. Olha o eco, ou a gente pode chamar isso de rima interna, né? Rima externa é aquela que é o quê? A repetição dos sons nos finais dos versos. A rima interna, a repetição do som dentro do verso. E agora olha que interessante, essa brincadeira. Por isso que ele fala aqui, o jogo verbal, é o jogo, é o ludismo, é a brincadeira. Esses 3 primeiros versos, cada um deles termina com uma palavra, né? Então o primeiro verso termina com a palavra verdade, o segundo verso termina com a palavra honra, o terceiro verso termina com a palavra vergonha. Então essas 3 palavrinhas que estão, cada uma delas terminando os 3 primeiros versos, elas vão ser todas recolhidas no último verso, né? Numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. É o jogo verbal, é um jogo linguístico. E o poema inteirinho, como vocês viram na aula, é sempre assim, né? Além do eco, né? As palavras que terminam cada um dos 3 primeiros versos, elas são recolhidas, reunidas no último verso. Então tá certo o caráter do jogo verbal, que é a cara do barroco. O barroco gosta de brincar com as palavras. Agora, isso aí não é só uma brincadeira, isso está a serviço de uma crítica. Eu estou criticando a sociedade, né? Em tom de sátira, é um tom de humor, né? Do perfil moral da cidade da Bahia. Certíssima letra A. O que está errado nas outras? Vamos ver. Letra B. Caráter jogo verbal. Isso aqui não é poesia religiosa. Ele não está preocupado em falar de religião. Religião, lembra o que é para ele? É consciência do pecado, quer dizer, ele se toca que pecou e vai buscar o perdão. Não tem nada a ver. Ele se descarta a letra B. Letra C. Estilo pedagógico da poesia neoclássica é o século seguinte. Neoclássico é o arcadismo do Boccaccio, Tomás Antônio Gonzaga. Não, nada a ver, nada a ver. Né? Lembra dos pastores, do pastoralismo. Nada a ver, nada a ver. Né? Vamos ver a letra D. Caráter do jogo verbal, próprio estilo barroco, a serviço da expressão lírica. Lírica é o quê? É aquela poesia em que eu confesso meu sentimento. O eu está ali confessando sentimentos. Aqui não é lírico, isso aqui é satírico, né? Arrependimento do poeta pecador, isso não aparece nessa estrofe, né? Então, letra B descartada e letra E, estilo pedagógico. Será que ele está ensinando alguma coisa? Bom, a poesia não é neoclássica e nem é tom lírico, é tom satírico. Portanto, repetindo, para a questão 7, você deve assinalar a letra A. A 8ª questão, né, da FAM
ela é o quê? Baseada naquele poema que nós também já vimos na aula, né? Aquele poema do poeta, né? O eu lírico se compara à mariposa. A mariposa girando ao redor do candeeiro e alcança sua fonte de luz. E ele, poeta, também gira ao redor de uma fonte de luz, de calor, do ardor, olha a sensualidade. Só que a diferença é que essa mulher, que ele chama de penha endurecida, é uma mulher que não lhe dá atenção. Então a fã pergunta o seguinte: de acordo com o poema, o eu lírico faz o quê? Agradece. Ele não está agradecendo nada. Ele está chateado. Olha, mariposa, você, olha que diferença, você conseguiu alcançar o objeto que você ama. Eu não. Então, letra A não tem nada a ver com agradecimento. E mais ainda, em que ele se sente pleno de amor, ele está incompleto, ele não é correspondido. Letra B, considera a sua situação melhor que a da mariposa? Contrário. Ah, mas a mariposa morreu queimada, ele está lá vivo. Pois é, mas a mariposa alcançou o objeto amado. Ele não. Ele não alcançou. Então, não, ele não é melhor, ele é pior do que a mariposa. Letra C, ele não critica a situação da mariposa, ele inveja. Nossa, você alcançou seu objeto amado. C, descartada. Compara a sua situação à da mariposa, evidenciando que, ao contrário desta, substantivo mais próximo que a mariposa, não consegue obter o objeto de seu amor. A mariposa alcançou, morreu queimada, mas alcançou. Ele não. Nossa, isso até faz lembrar o Eros e o Thanatos, né? O amor e a morte, né? Então a mariposa alcançou, ele não. Então essa está certíssima. Letra E, desdenha da situação da mariposa, ele nem desdenha da dele, nem da dele. E o pior, são recompensados, a mariposa é recompensada, ele não. Portanto, meus amores, questão 8, você deve assinalar aí a letra D. A nona é da dona Fulvestre, né? E ela pegou aquele soneto, lembra que o Gregório foi convocado a um sujeito, olha, faça uma homenagem para mim, e ele não tinha nem o que homenagear. Lembra que ele foi enrolando, ele, olha, como é que eu vou fazer esse soneto? Olha, já foi o primeiro verso, o segundo já foi, o terceiro terminei o primeiro quarteto, lembra disso? Então esse soneto, veja, por que ele está fazendo isso? Porque ele não tem o que elogiar desse sujeito, e olha que engraçado, ele até fala dele, olha, eu é que me sinto honrado por você ter me escolhido, né, para essa homenagem, né? Muito bem. E aí, o que a Fulvestre fez? Comparou com uma música, uma canção do Noel Rosa, tipo 0. Que tipo de pessoa é essa? É um tipo 0. Uma pessoa que é 0. Fala aqui, ó. Você é um tipo que não tem tipo. Com todo tipo, você se parece. Olha, você é só comum. Você não tem tipo, é um tipo que não tem tipo. Você se parece com qualquer um. E sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. Engraçado isso, por ser um tipo que parece com tanta gente, você é tão comum que a gente acaba nem esquecendo. Olha que ironia. Quando você penetra no salão e se mistura com a multidão, você se torna um tipo destacado. Desconfiado todo mundo fica. Que o seu tipo não se classifica, você passa a ser um tipo desclassificado. Ele está sendo irônico, ele está tirando sarro do cara. Você é tão diferente. O que você tem de diferente? Porque você não tem nada de diferente. Você se acha, mas o que você tem de especial? Não tem nada de especial. E as pessoas, vejam, como elas não conseguem classificar você, porque você é inclassificável, e até ambígua essa expressão. O que é uma pessoa inclassificável? É aquela que você não consegue classificar, aquela que não tem classe nenhuma, né? Por isso que ele fala, como as pessoas não conseguem dar que tipo que você é tão comum, você é um desclassificado, né? Eu até hoje nunca vi nenhum tipo vulgar tão fora do comum. É tão interessante você é uma pessoa tão comum que isso se destaca, que fosse um tipo tão observado, né? Você ficou agora convencido que o seu tipo já está batido. Seu tipo está batido muito comum, né? Mas o seu tipo é o tipo do tipo esgotado. O seu tipo é esgotado, você não tem nada de diferente. Então ficou fácil essa aqui, ó. O soneto, quando você entende, finalmente traduz, nossa, agora entendi. O soneto de Gregório de Matos e o samba de Noel Rosa, embora distantes na forma e no tempo, Noel Rosa é século XX, Gregório de Matos é século XVII, o Gregório de Matos faz um soneto, o Noel Rosa faz uma canção, né, e uma estrofação livre. Muito bem, aproximam-se por ironizar o quê? O que acontece? Não é o processo de composição do texto, isso é só do primeiro texto. Né? O segundo, Noel Rosa não está falando da construção do seu próprio texto. A própria inferioridade, não.
eu me sinto inferior ante o retratado. O Gregório até fala, eu me sinto honrado por você ter me escolhido para homenageá-lo. A B está errada. C, a singularidade, o caráter singular, um caráter diferente. Singular é aquilo que não tem plural, né? Plural é aquilo que tem dois. Singular é único, né? Então você pode até falar para sua mina, para o seu boy mazia, falar, ai amor, você é tão singular. Singular é isso, é único. Então, é o caráter único, diferente de quê? De um caráter nulo. É uma pessoa que não tem nada. É essa. Qual é o erro da D? O sublime que se oculta na vulgaridade, não tem nada de sublime aí. É vulgar e é vulgar mesmo, né? É vulgar no sentido de comum, não tem nada de diferente aí você. A intolerância para aqui, gênios. Quem é gênio aqui, né? Portanto, na nona questão, você vai assinalar a letra C. E a nossa última questão, 10, é da FUVEST, do último vestibular da FUVEST. É um poema que nós não vimos em aula, mas agora nós já estamos craques para entender o Gregório. Esse poema, ele descreve, se você for lá no livro, você vai ver, quando ele descreve o ciúme. Mas eu me mordo de ciúme. Música velha, professor, desculpa, né? Mas veja, como é que você se sente com ciúme, né? Ele fala, largo em sentir, em respirar sucinto, né? Então, eu me sinto largo no sentimento, eu tenho sentimentos largos, eu tô tomado pelo sentimento, mas o meu respirar é sucinto, peno e calo, tão fino e tão atento, quer dizer, eu não quero demonstrar ciúme. Por isso que o respirar dele é sucinto, é resumido. Então, eu tô penando, quer dizer, eu tô sofrendo, eu tô calado, tô tão fino e tão atento que fazendo disfarce do tormento, eu tô disfarçando o meu tormento, mostro que eu não padeço, eu mostro que não estou padecendo, não estou sofrendo. E sei que eu sinto o mal que por fora encubro ou que desminto, né? Ciúme, deixa, nada a ver. Dentro no coração é que eu sustento. Então veja, esse ciúme que por fora eu estou encobrindo, eu estou desmentindo, aqui dentro eu estou sustentando, tá? Eu não matei o ciúme, está aqui. Eu não estou eliminando, não, eu eliminei dentro de mim o ciúme, ele está aqui, sustentado. Com que, para penar é sentimento, para não se entender labirinto. Olha, é um sentimento que existe para me fazer sofrer, né? E como eu não consigo entender, aqui dentro tem, sabe o que é o caos? É o labirinto. Ninguém sufoca a voz nos seus retiros. Acho muito interessante esse trecho. Quando a pessoa está no retiro, quando ela está sozinha, né, no seu retiro, ninguém sufoca a voz. Daquele momento em que você está lá, nossa, quantas vezes já aconteceu isso, hein? Naquele momento, lembra? Você está lá agachado no box, debaixo do chuveiro, lá chorando. Então, olha, quando você está sozinha, quando você está no seu retiro, ninguém sufoca a voz dos seus retiros. A tempestade é o estrondo feito. Olha, o estrondo dentro de mim, olha, solto. O que eu estou sentindo é um estrondo de tempestade. Lá tem ecos à terra, o mar suspiros. Olha que bagunça, né? Porque estou sozinho, soltei tudo. Mas, ó, do meu segredo, autoconceito. Eu tenho um autoconceito do meu segredo. Quer dizer, eu sei muito bem que eu estou com ciúme, né? Pois não me chegam a vir a boca, eu não coloco para fora os tiros, os combates que vão dentro do peito. Eu não vou, né? As pessoas nunca vão saber que mas eu me mordo de ciúmes. Nossa, essa música é em 1985, 86, nem os pais de vocês eram nascidos. Vamos lá. No soneto, o eu lírico está fazendo o quê, meus amores? Expressa um conflito que confirma a imagem pública do poeta de boca do inferno, mas não é boca do inferno porque ele sofreu de amor, é boca do inferno por causa da poesia satírica, né? Então esse conflito não está confirmando o epíteto. Acostume-se com FUVEST, olha o vocabulário que ela usa. Epíteto, o que é epíteto? É um apelido. Quem vai escrever logo apelido? FUVEST, o apelido de boca do inferno. Então, esse sofrimento do ciúme não tem nada a ver com o apelido dele, Boca do Inferno. Boca do Inferno é por causa da poesia satírica, indecente, né? Letra B. Opta por sufocar a própria voz, sim, como estratégia apaziguadora. Ele não apazigou. Aqui dentro está um tumulto danado, não está apaziguado de suas perturbações, não tem apaziguamento, né? Muito bem, letra C. Explora a censura que o autor sofreu em sua época ao ser impedido da expressão dos seus sentimentos. Veja, então Gregório fez poesia
sabe, satírica, falou de pessoas poderosas, então ele foi censurado. E tá aqui a censura, a prova da censura. Opa! Se houve censura, acho que nem houve censura, esses poemas circulavam, né? E não houve, não me recordo de censura. Então, primeiro, não houve censura. Segundo, no máximo ele foi degradado para Angola, né? Segundo, o que ele está segurando não é por causa da censura, ele foi censurado na época. Não, não. É a questão do orgulho próprio. Não quero demonstrar que estou com ciúme. Letra D. Estabelece nos terceiros um contraponto semântico entre as metáforas da natureza e da guerra. Cuidado, que isso é a cara da FUVEST. A FUVEST não gosta daquele aluno que apenas decora informações. Ah, barroco! Gregório de Matos é barroco. Barroco, a grande característica do barroco é a oposição. Ah, aqui, tá vendo? Olha aqui. Você decorou, o aluno decorou. Barroco, contraponto, contraposição, oposição. Tá aqui, ó. Aqui, eu tenho uma característica típica do barroco. Contraponto. É essa. Um monte de gente assinalou, ano passado, a letra D de dado. Contraponto, contraposição é uma característica caríssima do barroco. FUVEST é sacana. Ela vai acabar com aquele aluno que vai com mero esquema decorado. Eu tenho que entender o que é isso que eu decorei. Porque, veja, a contraposição, sim, e é típico do barroco. Só que ele fala aqui, um contraponto semântico entre as metáforas da natureza e as da guerra. Veja, tanto a metáfora da natureza, que é a tempestade, que é o mar agitado. Então essa metáfora da natureza, ela representa o quê? O tumulto que o cara tem aqui dentro dele. E a metáfora da guerra também representa o tumulto que ele tem dentro dele, a agitação. Imagina que é um campo de batalha, guerra, esse tumulto, essa agitação. As duas metáforas, tanto da natureza quanto da guerra, elas representam a mesma ideia. A ideia do tumulto, a agitação interna que o poeta tem nele por causa do ciúme que ele está sufocando. Então não há contraposição. Veja, a maioria foi, quer dizer, uma boa quantidade de alunos foi na letra D, e não é. É a letra E. Revela-se como um ser atormentado, ele está muito mal, ao mesmo tempo que omite a natureza do seu sofrimento. Ele esconde, ele não quer que as pessoas saibam que ele está com ciúme. Então, para essa 10ª questão, você deve ter assinalado aí a letra E. Então é isso. Torço para que você tenha acertado todas as questões deste módulo. Mas se você teve alguma dúvida, não se envergonhe, entre em contato comigo, porque eu estou aqui para isso, para te ajudar nesta corrida para o vestibular da FUVEST. Oba, oba! Desculpa, vou me controlar. Um beijo e até a nossa próxima aula, que é Quincas Borba. Até lá!